Olá, muito boa tarde, boa noite e bom dia. Em qualquer momento você vai assistir esse vídeo e esse momento vai se enquadrar com o horário que você vai estar assistindo. E o podcast condominial é o segundo hashtag, né? Porque uma nova demanda, um novo formato aqui nos estúdios da TV Metrópole Aracaju, sempre acontecendo o que é de melhor em termos de podcast para você que é nosso telespectador. Fica aí ligado, viu? Todas as quartas-feiras aqui nessa rádio, nessa TV, você encontra os melhores conteúdos da sua televisão. E hoje nós vamos falar com o nosso síndico profissional, o gestor, o professor, ou seja, uma sumidade no setor condominial, que vai falar um pouquinho dos últimos acontecimentos do setor, fundamental para você que realmente mora em condomínio, para você que presta serviço e para você, de uma forma ou de outra, administra o condomínio. Então, Gustavo Rocha, seja muito bem-vindo ao podcast condominial aqui na Metrópole Aracaju. E agradeço, Raildo, a oportunidade de poder estar conversando, né, com todos a respeito desses dois grandes temas que repercutem diretamente em todo o estado de Sergipe, especificamente para os condomínios do estado. Maravilha. Quem é Gustavo Rocha? Bom, atuo especificamente no campo da gestão de condomínios desde dezembro de 2012, de lá para cá de forma ininterrupta, trabalhando diretamente com condomínios, e somente com condomínios, vivendo de condomínios. E nesse tempo, Raildo, eu pude, ainda bem que eu pude pegar os piores problemas que eu acho que os síndicos podem pegar, que são problemas sérios relacionados ao regimento do condomínio, problemas graves relacionados às questões financeiras de condomínio, questões relacionadas a furto, alto consumo de droga, tráfico de droga no condomínio e outras coisinhas péssimas de condomínio. Mas, assim, foi o lado positivo de ter pegado justamente vários problemas, porque isso me fez crescer muito rápido, né? Muito forte em relação ao meu emocional e para poder lidar com todo tipo de problema ligado à área. E entender realmente a dinâmica de morar em condomínio, e que né? não é brincadeira. Que não é brincadeira. Você tem que, no mesmo tempo, você tem que estar agradando e, no mesmo tempo, você está desagradando, né? Exato. Costumo destacar o seguinte, Aildo, que quanto mais proativo o síndico for e mais honesto ele for, pior será a vida dele, infelizmente. Por que isso acontece, Gustavo? Raildo, é muito estranho, mas parece que as pessoas gostam, os moradores, de forma geral, parece que eles se interessam mais em ter pessoas na gestão que sejam rudes para com os outros. Mas caso seja necessário ser rude para com as próprias pessoas que estão cobrando isso nos outros, aí aquele síndico deixa de prestar. Porque basicamente você é bom enquanto está satisfazendo os seus interesses particulares. Que poucos têm, infelizmente, o entendimento de que o síndico ele precisa agir para a coletividade, não é para grupos específicos, não é para unidades específicas, é para todos. Né? Nesse longo desse tempo todo, né, vamos dizer assim, esse longo desse tempo que 11 anos que você já vem envolvendo condomínio, assim, envolvendo com o dia a dia, morando, administrando, sendo síndico profissional, síndico de gestor, quais os pontos que você destaca que acrescentou muito para você? Em relação a desenvolvimento pessoal, né, sinceramente, dá muito mais desgosto, e eu justifico o porquê, do que o gosto. Porque quando a gente fica vivenciando, de manhã, de tarde e à noite, os problemas do condomínio, domingo a domingo, você começa a perceber que os problemas sociais, ninguém consegue dar conta, porque somente aquelas pessoas que estão envolvidas que podem dar jeito. Só que as pessoas, infelizmente, esperam que tenha sempre um super-homem que faça tudo por elas. Então, ao perceber isso, a batalhar durante muito tempo, e você, de condomínios diversos, e ver também colegas síndicos de outros condomínios tendo o mesmo tipo de problema, você vê que nada vai mudar. Porque mesmo que você desenvolva algum tipo de ação diferenciada, mesmo assim, tudo aquilo que você consegue controlar por um tempo, daqui a pouco volta ao normal. Porque sai o síndico, entra uma nova cultura de gestão no condomínio e tudo aquilo que você, não interessa se passou 1 ano, 2 anos, 10 anos no condomínio, tudo aquilo pode ser jogado por água abaixo. Gustavo, a gente percebe muito quando se trata de uma assembleia, né, de condomínio. Então, ali é para estar as discussões, né, dentro do que acontece dia a dia dentro do seu condomínio, até para você trazer boas ideias. Porque os moradores de condomínio não ajudam a gestão e depois vai cobrar dela? Creio, Raildo, que a ampla maioria ela entende o seguinte, que a partir do momento que você elege alguém para assumir os problemas que eles não querem.
De certa forma, tem certo sentido. Basicamente, eu coloquei, votei em você para você lidar com os problemas. É problema seu. Eu não quero lidar com problema, eu quero viver minha vida tranquila. Por isso que até meu slogan é condomínio, né, em paz, né, os condôminos ficam tranquilos. Porque quanto mais você ouve falar do síndico, significa que mais problemas aquele condomínio tem, infelizmente. Só que, e aí vem a coisa interessante, os condôminos costumam procurar os síndicos profissionais para aqueles condomínios que estão com alta quantidade de problemas, porque aqueles síndicos chamados orgânicos, aqueles da casa, não conseguem dar conta. Então, quando já está o problema lá em cima, aí busca o síndico profissional para poder gerenciar aquele condomínio que está com um índice alto de problemas. Só qual é o problema? Quando o síndico profissional ele entra, ele precisa trabalhar com a coletividade, porque ele não pode ser um ditador no condomínio, embora muitos condôminos queiram, que é incrível isso, né? Que é a ditadura para ser aplicada desde que seja para valorizar aquilo que aquele condomínio quer. Mas nunca essa ditadura pode ser voltada contra aquele condomínio. Mas, enfim. Aí o síndico profissional ele precisa da coletividade para poder desenvolver bem o seu trabalho no condomínio, só que pelo fato de ser contratado, muitos entendem, não, a gente já contratou, que negócio é esse? Se é para fazer, ele que faz, não foi contratado, não está sendo pago para isso. Aí quer dizer, a coletividade não dá subsídio para que o síndico profissional ele possa organizar o condomínio para poder deixar ele girando certinho, sem muitos problemas. E eu costumo destacar o seguinte, pelo fato de só ser chamado, e eu acho que vários colegas também síndicos, né, são chamados para lidar com condomínios que estão com alta quantidade de problemas. No meu caso, eu busco deixar o condomínio na famosa busca do estado de compliance, ou seja, sem tantos problemas sempre vão existir. Agora, terminou, já está tudo ok, o correto, ao meu ver, é o síndico preparar os condôminos para lidarem com naquele novo ambiente interno. Porque se você faz com que o condomínio ele fique totalmente dependente de um síndico, o trabalho está mal feito. Se você tem uma empresa, um negócio, se aquela empresa depende exclusivamente de você para ela sobreviver, porque se você sai, a empresa vem à falência, então você infelizmente não administrou corretamente a empresa. Porque a empresa ela precisa sobreviver sem você estar a todo momento com ela. A mesma coisa para o condomínio. Então, eu acho que os síndicos eles devem tentar implantar uma cultura para que os funcionários da portaria, os zeladores, os agentes de limpeza não precisem tanto mais do síndico. Porque aí a roda consegue girar de forma automatizada e o condomínio, de uma forma geral, tem menos problemas. Porém, quando o síndico, ele, dependendo da cultura dele, ele faz com que tudo aquilo passe por ele, tem síndico centralizador, por exemplo, que ele faz que até um documento do condomínio não seja entregue para o condômino, exceto se ele permitir. E algumas administradoras, de forma equivocada, mas com medo de perderem seu contrato, batem continência para esse tipo de síndico que faz isso. Porque todo condômino, ele é proprietário do condomínio. Então, todo documento que for requerido pelo condômino deve ser totalmente transparente para a administradora. Não era nem para a administradora perguntar para o síndico se pode ou não entregar. Direto, de vez, qualquer documento. É condômino, tem acesso. Simples assim. Você falou em síndico profissional, você falou também em síndico orgânico. A gente conhece como síndico morador, né? É isso. Então, há uma diferenciação na hora da contratação. Você às vezes se doa um pouquinho, né, que o seu morador, você tem a isenção até da taxa, mas quando se parte para um síndico profissional, tem que ser remunerado. Isso aí já é fato. Então, como no vários ditados dizem o seguinte, quem engorda o boi é o olho do dono. Então, isso não pode prevalecer também para o setor condominial, uma vez que, se eu sou morador, eu estou pagando a receita do condomínio, assim, eu estou pagando minha taxa condominial. O recurso que está entrando é, de fato, para cobrir as despesas. Entendi. Isso significa que, se ele também deixar solto para o síndico governar do jeito que quer, pega um síndico que não tem muita habilidade. Nós estamos falando de milhares de reais que envolve o setor condominial. Exato. Por exemplo, se você tem um condomínio que tem 100 unidades, se paga R$1.000, é R$100.000 que aquele administrador está trabalhando para organizar as finanças do condomínio. E aí, onde pode acontecer os desvios. Exato. E é uma coisa interessante, Raildo. Eu havia estruturado aqui, em 2018, literalmente a primeira empresa focada para auditoria condominial, aqui no estado de Sergipe, né, a Audicom. E esse projeto, eu literalmente desisti dele porque ele dá muito mais problema do que solução para quem está gerenciando, porque as pessoas só querem saber de procurar, não querem fazer a preventiva para evitar problema, as pessoas só querem para corrigir problema. E aí, quando você está lidando com pessoas, as pessoas fazem de tudo
para poder dificultar ao máximo que aquela prestação de serviço ocorra quando se detecta, no caso de um gestor que tem um comportamento meio duvidoso, que ele faz de tudo para que não se obtenha as informações que deveriam ser transparentes. E aí a vida fica muito mais complicada por conta disso, por conta desse tipo de perfil de gestor, que primeiro faz assim, ok, você quer saber do documento? Quem é você? Ah, é? Um momentinho, deixa eu ver se você está pagando em dia. Quer dizer, não tem nada a ver esse tipo de coisa, né? A transparência deve ser máxima. Então, relacionado à questão, você falou sobre a questão do olho do dono, poxa, em todas as assembleias se forma um grupo, né, nas Assembleias Gerais Ordinárias, na famosa GO, para poder colocar um grupo que vai fazer parte da gestão, membros do Conselho Fiscal e Consultivo. Alguns condomínios colocam 3 membros do Conselho Consultivo e 3 de fiscal, para poder ficar separado. E outros colocam as mesmas atribuições para o mesmo grupo, o mesmo trio. Só que sempre recomendo, pessoal, contrata um auditor, um contador com especialização em auditoria, para poder fazer a preventiva, para poder entregar os dados auditados já, tudo mastigadinho, facinho. Geralmente, infelizmente, a quase totalidade diz assim, não precisa não, basta o membro do conselho fazer um bom trabalho, que não precisa gastar dinheiro com isso não. Só que não é, pessoal. Toda a experiência, não somente aqui na Grande Aracaju, mas em outros locais, você vê grandes exemplos em que mesmo que você tenha, no membro do Conselho Fiscal, um contador, ele não vai desenvolver esse papel como se ele fosse profissional prestando serviço, recebendo por honorários. É diferente. É aquela expressão, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, se a pessoa é paga para fazer o serviço porque ela está sendo contratada, ela vai ter uma função. Se ela é apenas eleita para desempenhar aquela função, mas não recebe nada, que na maioria das vezes o membro do Conselho Fiscal não recebe nada, a pessoa faz pouco caso. E isso aí cabe à autorreflexão daqueles que estão se colocando para ser membros do Conselho Fiscal e reconhecer que, poxa, de fato, se eu poderia estar fazendo mais e não estou fiscalizando adequadamente, então realmente será que não é melhor você contratar um serviço de auditoria especializado para poder fazer a revisão dos documentos, entregar tudo mastigadinho? E outro detalhe, muitas pessoas veem, infelizmente, que o trabalho do auditor, no caso o financeiro, é averiguar se o síndico está roubando. Não existe isso. O objetivo do auditor profissional, que nem todos são profissionais, é avaliar se tudo está indo de acordo com a lei. Por isso que chama de estado de compliance. Ele vai averiguar se as coisas estão caminhando dentro da lei, dentro daquilo que deveria ser. Exemplo, se eu vou tirar uma cópia, aliás, foi aqui, para pegar algumas cópias para poder encaminhar o edital de uma assembleia que vai ter agora no sábado no condomínio. As copiadoras têm nota fiscal para poder emitir, cupom fiscal, para tirar uma cópia, 10 cópias, a maioria não tem. E o auditor vai dizer lá que aquele valor deveria ter cupom fiscal e vai mostrar lá. Então, assim, são coisas simples que ele vai dizer, não de forma direcional para poder prejudicar diretamente a pessoa que está trabalhando certo, mas vai orientar aquilo que deveria ser. E aí o síndico, por sua vez, ele presta contas à coletividade do porquê que fez aquilo, seja para o lado positivo ou negativo. Então, assim, a auditoria veio para ajudar. Interessante na sua colocação, percebe-se que a importância da auditoria se dá pelo fato de você, até síndico, ter ciência que você está fazendo certo. Exatamente. Está dentro de uma estrutura financeira correta. Os síndicos erram, a administradora erra, o jurídico erra. Até porque, Gustavo, os conselhos fiscais pouco trabalham nisso aí. Exato. Ele olha assim substancialmente, né? Correto. Olha ali as contas substancialmente. Então, não tem aquele ponto, como você disse, trazer uma pessoa que tem um olhar diferenciado para as contas é diferente. De forma profissional, isento. Exatamente. Gustavo, dentro dessas e outras situações, nós cada vez mais estamos envolvidos no condominial já há muitos anos e percebe que nesse ritmo nós temos os custos operacional condominial cada mês aumentando, cada vez crescendo. E isso está sendo assustador porque impacta diretamente na taxa condominial. E impactando na taxa condominial, impacta diretamente na redução dos benefícios que o condomínio pode ter, de melhorias e outras. Né? Então, assim, de 6 anos para cá, já vem as questões das licenças, que é a licença da SEMA, a licença dos bombeiros, a questão da norma que fala sobre a inspeção predial, tudo estava assim, seguindo um passo lento. Mas agora, cada vez mais está pegando força. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Fortaleceu mais.
onde aqueles moradores tiveram seu rendimento também muito reduzido. Exato. Enfim, impactou diretamente no setor condominial, como em qualquer outro lugar. Mas o assunto aqui é podcast condominial, condomínio. Focado. Então, assim, aí por último, agora veio essas questões da CCT, né? Que trouxe essa confusão, que ainda poucas pessoas ainda não entendeu, não sei o que está acontecendo. Então, nós temos, dentro desse conceito, ações e reações, né? Então, eu gostaria que você demonstrasse para o nosso público condominial as ações, né, que estão dentro do contexto dessa CCT. Eu queria que você fizesse uma parábola, né? Isso. Então, pessoal, até assim, os condomínios, eles eram orientados pelos advogados, não sei se todos, a poder seguir a convenção coletiva que era realizada pelo Sindicese, né? Que ele pegou trabalhadores de forma geral, trabalhadores de funções de agente de portaria, agente de limpeza, e aí só houve a obediência, continência sendo batida sempre às convenções de Sindicese. Tudo que eles lançavam, o mercado condominial aqui no estado, ele aceitava, né? Aí o que aconteceu? Nesse ano, houve a entrada do novo sindicato, no caso representando o sindicato patronal, que aí foi nomeado de Secov, de forma resumida. Só que pelo nome colocado registrado, né? Pegando shopping centers, hotéis, condotéis... Habitacional, né? Imobiliário... Dá um parágrafo do tamanho, no tamanho do sindicato, né? Do tamanho do problema. Gigantesco, né? Aí, resultado. Infelizmente, o que aconteceu, e eu conheço as pessoas envolvidas, eu já conversei com o atual presidente, né, até. Não tive resposta, mas conversei, né, no particular mandando mensagem. Porque o que acontece? Infelizmente, houve uma ação particularizada de algo que deveria ser coletivizado. Então, eu entendo, eu sei o que é, a gente sabe, porque a gente já participou da questão de tentativa de criar associações, a gente sabe da dificuldade que é conseguir unificar pessoas em prol do objetivo comum. Porém, um sindicato é algo extremamente complicado e importante, porque pega um estado inteiro. E aí, resultado, o que houve foi um acordo entre o patronal, que no caso é o Secov, com o Sindicese, que é o laboral, representando os trabalhadores, e eles fizeram um acordo sem externalizar ao mercado condominial, sem externalizar os síndicos. A parte interessada. Que seria a parte que seria totalmente interessada nesse segmento. Eles dizem que não, disseram que convidaram, mas que não foram, mas aí quando algumas pessoas solicitaram comprovantes de que realmente foram convidados, não tiveram essa resposta. Eu assisti aqui, no caso foi o primeiro podcast que Sodoval, né? Isso. A respeito disso. Eu sinceramente não recordo ele falando sobre isso, sobre essa temática dos procedimentos operacionais, por isso que eu fiz questão de mandar mensagem para ele sobre isso, porque existe um rito que não é opção dos líderes dos sindicatos fazerem ou não. Existe a obrigação legal de seguir o rito. O sindicato não é algo que você tira do bolso e inventa lá, vou inventar um sindicato, ponto final. É algo extremamente sério. Existe uma burocracia legal, federal, inclusive, para que ele ocorra. E aí o que acontece? Vários, né? Eu recordo que teve até uma ação que eles foram fazer uma reunião, acho que na Avenida Beira-Mar, por ali, algum local assim, né? E aí vários síndicos foram para querer participar e foram impedidos de participar. E aí vejam vocês, para quem não participou disso, quem não sabe. Uma quantidade considerada de síndicos, cujo o resultado da CCT vai impactar diretamente os condomínios, quiseram participar diretamente do sindicato, e aí o presidente ou o vice-presidente, porque eles às vezes intercalam, né, disse que não, que aquela reunião não era para os síndicos que estivessem de fora do sindicato, apenas para aqueles que estivessem dentro do sindicato. Ou seja, mas para dentro você precisa primeiro pagar para fazer parte, mas você não obtém informação sobre o que é que o sindicato entrega para a coletividade, para os síndicos, para os condomínios. Enfim, mas foram proibidos de entrar para ter acesso à reunião. Com isso, houve uma reação muito forte, a gente participa de alguns grupos de síndicos, eu até tentei fazer uma tentativa de contabilizar a quantidade de síndicos envolvidos nos grupos de WhatsApp, que é o principal meio atualmente,
E aí deu aproximadamente aí, cerca de 400 síndicos desses grupos. Então, o mercado de Aracaju, a gente estima próximo de 1.500 condomínios, da Grande Aracaju, né? Cerca de 1.500 condomínios. Tem alguns que nem contam como condomínio, porque são aqueles pequenininhos, tipo, né, nem conta, mas de qualquer forma são mais de 1.000 condomínios. Sim, do CNPJ, né? Vamos pensar que isso é condomínio. Exato. Aí quer dizer, uma coisa, uma ação, a CCT que impacta em todo o segmento condominial do estado inteiro e somente Unidunité, algumas pessoas acordaram, fizeram um acordo com o Laboral, com o Sindicato Laboral, que é a Sindicese, para definir tudo aquilo que todos tinham que passar a cumprir. E para piorar, ainda com algumas coisas, com considerações jurídicas meio justificativas, um pouco estranhas de você aceitar, né? Que ele já justificou, falou aqui porque fez acordo com algumas parcerias com algumas empresas de forma particular, só que a forma de abordar deles no documento é contrate tal empresa porque tem que ser aquela empresa. Por quê aquela empresa? Não, porque a gente fez o melhor pacote de serviço para aquela empresa. Mas não é assim que funciona. A lei de sindicato, por exemplo, ele determina que o sindicato patronal deve determinar onde todos os condomínios do estado vão ter que contratar o serviço. Aí é bom. Se assim fosse, porque a pessoa literalmente com a faca e o queijo na mão determina o que toda a coletividade vai ter que gastar, onde é que vai ter que gastar seu dinheiro, né? Então, assim, existe uma vertente que eu acho interessante também, um caminho jurídico. Pessoal, inclusive, para quem não sabe, alguns advogados entraram com ações diretamente contra o sindicato, outras eu acho que entraram diretamente contra o presidente do sindicato, né, a respeito dessa atitude deles. Eu, literalmente, busquei Sandoval, né, para poder falar a respeito do que estava acontecendo, destacando que dá para fazer a coisa certa sem precisar fazer isso que estão fazendo. Porque eles estão tomando atitude... Estão impondo, é isso? Estão impondo, estão agindo de forma particular para o que é coletivo. Então, o que é que custa você abrir, já que a ação é coletiva, é para todo o Estado? Faltou um zelo no negócio? Sem dúvida, eu até falei diretamente com ele, olha, não há problema, eu falei, Sandoval, não há problema em você desenvolver um projeto cujo foco é ganhar dinheiro, desde que você trabalhe de acordo com o previsto. Então, para quem não sabe, se aqui tem algum inocente, dono de sindicato, ganham para trabalhar pelo sindicato, e não há problema. É um trabalho como outro qualquer. Só que o representante no caso, dos condomínios, ele precisa ser eleito por aqueles que fazem parte da massa condominial. E aí você termina sendo eleito por um pequeno grupo, apenas pro forma, porque na verdade é um revezamento, tanto é que Gilmar reveza com Sandoval, Sandoval com Gilmar. Eu recordo que alguns advogados até chegaram a requisitar para eles esses documentos para demonstrar que houve o rito processual adequado, administrativamente correto. Eles não entregaram, disseram que existe, mas não mostra. Quem quiser que vá procurar. Fica difícil, né, dessa forma. Então, a reação que houve, e não precisava ter feito isso, mas tem como dar jeito. Basta parar, e como eu falei para Sandoval, basta parar do que está fazendo. Errar é humano, persistir no erro, aquela velha frase, né, famosa burrice. Então, eu vejo, que também destaquei isso para Sandoval, que eles estão agindo como se estivessem pensando em algumas pessoas específicas. Não, eu não vou fazer isso por conta de tal pessoa, porque tal pessoa não gosta, eu deixei de gostar. A gente sabe, diretamente falando a verdade, existem pessoas que estavam no grupo que não querem mais, que estão fora do grupo e agora estão contra eles. E talvez eles estejam agindo dessa forma porque estão com raiva dessas pessoas que saíram de perto deles, que hoje estão contra. Mas a questão é avaliar. Por que será que essas pessoas saíram? Claro que cada uma das partes sabe. Né? Eu lembro que Gilmar, que foi o antigo presidente que passou a bola para Sandoval, ele falou o seguinte, que um membro tinha saído por uma questão de ego. Tá, beleza. Esse membro saiu da forma íntegra, previsto de acordo com as normas que tem para poder entrar e para sair do sindicato. Essa pessoa que entrou no sindicato, ela foi eleita de acordo com o que está previsto na lei que rege o sindicato. Custa transparecer isso? E aí E eu tenho, viu, pessoal, estou falando isso é porque eu participei, eu estou buscando sair um pouquinho mais desse segmento, porque eu já vivenciei muito dele, fiquei um pouco chateado, né? Porque é muita briga, muito conflito, a gente já tem problema para trabalhar nos condomínios, né? Já é uma atividade complicada. E ainda mais, do lado de fora dos condomínios, a gente também tem problema esse atrito
essa mesquinharia que por vezes acontece, então busquei me afastar um pouco, mas de qualquer forma é notório que todo mundo que queira fazer uma reunião, inclusive, Raildo, por favor, se puder, um outro programa, pode trazer para cá, Sandoval, para conversar com ele, a gente traz outros colegas para comprovar, para mostrar aquele famoso documento que ele sempre disse, vai mostrar, está tudo certo, mas não mostra. E aí colegas que disseram que pediram para eles não mostram. Quem quiser que vá no cartório pagar para obter essas informações. Quer dizer, como é que você precisa ser transparente? Não porque você é bonzinho, mas porque é obrigação sua do sindicato ser transparente. Né? Não é uma opção. Eles têm o dever de serem transparentes. Por que você não transparece para mostrar como as coisas estão acontecendo? Um colega nosso, né, aqui no mercado do passado, chamado Célio, da Ercom Life, né, mudou de nome na época. Eu recordo que Célio tinha saído daqui do estado até, mas de repente volta, já como diretor, anunciando já de novo diretor responsável pelas administradoras de condomínio, salvo engano. Falei, poxa, como é que uma pessoa que estava do lado de fora chega e já chega como diretor? Cadê o rito processual devido, administrativo devido, para poder ele ser eleito? Houve, está tudo certo? A coletividade foi chamada para poder votar e eleger Célio, por exemplo? E aqui, pessoal, não estou falando nada contra Célio, estou falando sobre rito processual apenas, rito administrativo. Então, assim, eles estão fazendo isso que não dá para entender o porquê. E eram pessoas que a gente conversava tranquilamente. Eu mesmo, eu tive algumas reuniões aqui, a gente, na Rádio Web Metrópole mesmo, né? Fez algumas participações. E não dá para entender essa mudança de comportamento deles. Né? Eu passei para ele diretamente com o Gilmar, como falei para Sandoval. Eu nunca tive problema diretamente nenhum com eles. Agora, é necessário uma reflexão por parte deles, porque tem que haver essa autocrítica para reconhecer que eles estão deixando de fazer aquilo que está previsto. Muitos comentam, né? Aí nesse mundo que a gente vive, né? Que faltou, de fato, esclarecimento melhor, até porque o impacto financeiro no setor está sendo enorme, segundo, né, as próprias administradoras, os próprios síndicos comentam sobre isso. Hildo, desculpa, mas existe certo exagero também. Né? Porque, veja, não é enorme para quem? Por exemplo, para um condomínio que está mal das pernas, qualquer coisa, qualquer reajuste é mal, vai mal. Para um sítio que está organizado, o condomínio está organizado, não é tanta coisa assim, não. E aí eu concordo quando, na entrevista aqui que você teve com o Sandoval, ele falou, eu quero que me mostrem. E, de fato, e eu sou uma pessoa assim também. Eu sou uma pessoa que gosta de analisar dados pra caramba. Então, assim, mostra, então, esse gigantismo desse impacto. Que existe impacto, ok. Aumentou. Mas aí, vamos lá, principalmente, Raildo, para as pessoas que têm um pensamento mais pró-funcionário para o trabalhador. E aí eu vou falar diretamente para a Câmara. Para os síndicos que são pró-trabalhadores, que levantam a bandeira do funcionalismo, que os trabalhadores têm que ganhar mais, que têm que ser valorizados, vocês estão reclamando porque os funcionários, via um acordo coletivo do sindicato, estão pedindo para aumentar 20, 30 reais a mais de salário deles? É complicado. Tudo bem, vocês podem criticar a forma como isso aconteceu. Perfeito. É a mesma crítica que eu estou fazendo. Criticar a forma como o sindicato está agindo. Agora, criticar porque o trabalhador, o condomínio está sendo cobrado a pagar, gastar 30 reais a mais, 50 reais a mais para o trabalhador. Isso não justifica. Também não é por aí. Agora, a forma está ok. Criticar a forma está certo. A gente tem um caminhão de informação para poder discutir a respeito da forma que eles estão agindo. Mas em relação aos valores, sinceramente, eles foram proporcionalmente ínfimos. Não é uma coisa de você pegar um salário mínimo, de pegar, eu pagava 1.320, agora vou ter que pagar 1.500. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Agora, houve um impacto, a forma como aconteceu foi uma forma... Como foi montado, a forma como foi montado... a forma foi errada. Administrativamente falando, né? Exato. A determinação, a megalomania que está tendo algum comportamento e dizer, não, você tem que fazer isso, é o curso comigo, você vai pagar o exame plano odontológico com aquela empresa, etc e tal. Tudo isso é facilmente derrubado. Né? Na justiça isso é fácil derrubar. Mas é aquilo, a maior crítica que eu acho que eles têm, se a gente for resumir tudo, é a forma com que eles estão agindo. Então, Sandoval, se você tiver oportunidade, se porventura estiver ouvindo, Gilmar também, poxa, chamem as pessoas que não fazem parte de panelinha nenhuma para conversar
e mudem a forma de agir. Porque existe 90%, Raio, da coletividade está pouco se lixando para essas panelinhas. É só 10% que se interessa por isso. Então, às vezes, a gente tem certos sentimentos que faz algumas coisas pensando em algumas pessoas, em algumas empresas, mas a verdade é que a grande maioria não quer saber disso. As pessoas só querem saber de solução de problema. Ninguém quer saber de discutir problema. É a mesma coisa da pergunta anterior que você tinha feito sobre a questão do porquê que as pessoas abandonam os síndicos como deveriam participar mais. É a mesma coisa. As pessoas não querem discutir problemas, elas querem ter a solução dos problemas que elas têm. E aí o sindicato patronal, representante dos condomínios, ao invés de vir com a proposta de resolver conflitos e problemas que os síndicos passam, criam mais problemas, infelizmente. Cadê aquilo que a gente discutia no passado, Raildo? Sobre propostas para você discutir, chamar o Corpo de Bombeiros para discutir, propostas de lei específicas, chamar a Prefeitura de Aracaju, a Insul, para discutir algumas cobranças que fazem, chamar a DES para discutir. Então, acho que o papel do sindicato deveria, primeiro, atrair a coletividade, fazer com que os síndicos tivessem gosto e interesse por querer participar, e depois fazer alguma coisa em detrimento da maioria daquilo que eles querem. E não simplesmente matar no peito, dizer quem manda aqui sou eu, mais do que eu ninguém, e fazer o que estou fazendo. Então, Gustavo, a pessoa fala aí, pela sua colocação bem precisa, deu para entender, né? Eu acredito que nossos telespectadores que vão assistir o programa depois também devem seguir esse mesmo pensamento que eu. Nesse caso, deveria ter montado, ele teria que preparado, vamos dizer assim, como diz minha avó, o terreno. Perfeito. Né? Convidava as administradoras, convidava os síndicos, todos aqueles que se envolveram, advogados, né? O que a lei trazia de melhoria ou não. Exato. Então, antes de lançar o problema logo, ele poderia ter, ou a solução, né? Poderia ter que convidar, passar 6 meses discutindo os fatos, marcando reuniões. Perfeito. Com as administradoras, com os próprios síndicos, e buscar o melhor caminho, a melhor receita, né? Vamos dizer assim, do bolo, para que, quando levasse isso à demanda, à população condominial, já está tudo pronto, não haveria discussão a mais sobre isso. Perfeito. Até porque o sindicato é uma representatividade. Exatamente, esse é o ponto. Qual é a função da presidência de um sindicato? Representar aquilo que a sua categoria decidiu em Assembleias Gerais. Simples. A mesma coisa do síndico. O síndico é para ele representar a coletividade condominial, representar os proprietários, dentro daquilo que eles deliberaram em suas normas. E as normas são aprovadas em assembleias. Então, não é para a função representativa, não é para você assumir, colocar debaixo do seu braço, dizendo, eu sou o representante e agora eu faço o que eu quero. Não é. O papel do representante é representar aquilo que foi decidido pela maioria, porque mesmo chamando as pessoas para conversar, isso é óbvio, faz parte da democracia, você tem uma parte que não concorda, uma parte que tem uma opinião totalmente divergente e outra parte que fica em cima do muro que diz, tanto faz como tanto fez. Então, o papel do representante é representar aquela sua, no caso do sindicato, da sua categoria. Bom, são 16 horas e 31 minutos aqui no podcast condominial, trazendo Gustavo Rocha, que tem um serviço prestado ao setor condominial e continua cada vez mais à frente de muitos condomínios em Aracaju. Isso é importante saber, porque estamos discutindo com pessoas que têm uma afinidade no que está buscando e apresentando. Isso é importante para a TV Metrópole, levar para você, telespectador, a melhor imagem, a melhor qualidade, vamos dizer, o melhor de tudo do setor condominial, você encontra aqui na Rádio Web Metrópole Aracaju e agora com o podcast condominial. Gustavo, percebemos que nós estamos falando sobre uma situação que realmente já é fato, aí todo mundo já conhece, né? Se isso vai trazer prejuízo ou benefício, o tempo dirá, né? Vamos dizer assim, mas hoje o impacto já está sendo... Já está negativo. Já está negativo. Então, diante de tudo aquilo que você discorreu aí, acho que é unânime, né? Vamos dizer assim, as questões de ter realmente esse envolvimento com as partes, né? E não Perfeito. Só o sindicato decidir por si só, que é o que a gente está entendendo dessa forma. Exato. Mas, na entrevista aqui com o presidente da Sandoval Júnior, ele dizia, não, todo mundo foi convidado, inclusive tem a sede já do sindicato,
Tá na entrevista Foi. que ele concedeu à TV Metrópole. Obrigado, Sandoval, porque foi exclusividade na TV Metrópole, que na verdade é a casa do síndico. Exato. É assim, Raildo, eu só espero, né, espero com veemência que ocorra uma mudança de comportamento por parte de Sandoval, já que Sandoval Ainda é dá presidente. tempo, né? Dá tempo, como passei mensagem para ele, foi Sandoval, dá para corrigir, dá, mas precisa parar com essa postura repetitiva de querer assumir um ônus que, sinceramente, não cabe. Não cabe ao presidente matar no peito e determinar as coisas que vão acontecer. Cabe a ele chamar a coletividade, divulgando para a coletividade, e o resultado daquilo que aquela coletividade trouxer, ele executa. É assim que deve ser feito. Então, Sandoval, o convite, Raildo, se possível, agendar com Raildo, para trazer aqui algumas pessoas específicas do segmento que não estão fazendo parte de panelinha nenhuma, para poder discutir os rumos. Abra o sindicato como ele deveria ter sido aberto. Abra a caixa preta. Abra a caixa preta. Eu posso até colocar assim, Raildo. Como a gente não pode ficar também andando para trás, né? Vamos fazer dessa forma. Os erros que cometeram no passado, vamos olhar do presente para o futuro. Então vamos fingir que quase nada aconteceu e vamos tocar à frente. Permita, Sandoval, que a coisa seja feita da maneira mais transparente, ou seja, toda vez que você precisar de uma divulgação para discutir em assembleia, vem aqui para a rádio, marque com Raildo. Raildo, eu preciso do seu programa para poder divulgar a assembleia do sindicato. A gente vai tratar sobre isso e aquilo. E o resultado vai ser transparecido para toda a coletividade condominial via Rádio Web Metrópole. Aliás, o podcast, os programas daqui, né? TV Metrópole. TV Metrópole. Então, assim, não é para ser transparente, não é para ser bacana. Faça algo diferente. Tire esse poder que vocês voluntariamente, intencionalmente, estrategicamente criaram para vocês. E se querem dizer que vocês são representantes de uma coletividade de mais de 1.500 condomínios no estado, que assim se façam, que assim realizem, transpareçam, chame a coletividade para participar, pare com essa mesquinharia de dizer, não, só vai conversar comigo quem tiver associado. Quem não tiver, não conversa. Né? É coisa da rainha da Inglaterra, né? Só chega perto deles quem tiver. Rapaz, são coisas assim que eu juro, eu não consigo compreender. Eu converso com os colegas, eu não consigo compreender. Por um lado, por outro, Sandoval, eu entendo, Gilmar também, eu entendo que vocês se chatearam com algumas coisas que aconteceram, frente a alguns colegas que vocês tiveram atrito, mas deixa isso para lá, né? É melhor vocês aproveitarem que vocês conseguiram a façanha de aprovação lá a nível federal do sindicato, o sindicato já está oficializado, já está funcionando, beleza. Agora, mude de postura, porque assim vocês passam a representar efetivamente a coletividade, no qual hoje vocês não representam de hipótese nenhuma. Eu desafio vocês que, se vocês forem fazer entrevistas no condomínio, se a gente mobilizar todas as pessoas que a gente conhece para fazer um simples questionário perguntando, você se sente representado pelo sindicato? Eu tenho certeza absoluta que vai ser algo do tipo, vai ser o 7-1 do Brasil, né, vai contra a Alemanha, porque vocês sabem que vocês não são, exceto pela burocracia. Pela burocracia vocês são. E uma questão aqui que Gilmar vai recordar, que acho que foi em 2015, né, Gilmar? Quando eu lhe conheci, você disse que esse era o projeto que você tinha da sua vida, e você falou quais os seus passos, né? E uma das coisas que você disse, eu até botei no grupo na época, palmas para você, porque você desde lá de 2015 vem batalhando por isso, você disse, Gustavo, se não vierem até mim, não tem problema, eu vou continuar, vou dar seguimento, quando tiver aprovado, eles vão ser obrigados a vir para mim. Então, palmas pela sua perseverança, você fez exatamente aquilo que você disse que ia fazer, agora, conseguiu, conquistou, chegou no ponto, Raildo, que não... Tá bom, não precisa, já mostrou seu poder, Gilmar, já demonstrou que você é competente para mobilizar as questões políticas para fazer acontecer. Agora, entramos em outra fase, permita que outras pessoas possam também participar, permita que você diminua um pouco mais o poder que você tem. Você não já foi fundador, não vai estar a sua placa? Faça uma placa para você, fica lá bonitinho, fundador do sindicato. Se quiser uma estátua, a gente banca também para poder ajudar você, para você sentir com esse poder todo. Eu estou satirizando isso porque é assim que ele demonstra. Demonstra ter um poder, que teve uma outra entrevista, foi com o nosso colega Áurea, né? E ele falou para ela o seguinte, bom, qualquer um pode se candidatar para ser presidente, primeiro tem que fazer parte do sindicato e depois tem que passar
pelo crivo do fundador, não foi, Gilmar, que você comentou? Me desculpe se eu estiver errado, mas, salvo engano, foi isso que falou. Então, veja, quer dizer que eles aprovaram, no caso, Gilmar estruturou um sindicato em que, para concorrer à presidência, você precisa passar pelo crivo dele. Se ele não aprovar a pessoa não pode participar do sindicato. Então, assim, tem algumas coisas que foram estranhas que gostaria que fossem esclarecidas. Eu procurei Gilmar e Sandoval, perguntei aos colegas do segmento quem tinha o estatuto para poder entender o que estava acontecendo, porque, volto a destacar, eu não tinha até então interesse de querer participar desse tipo de problema, mas vários colegas disseram que não tiveram acesso aos documentos. E, por algumas vezes, foi dito que estava tudo transparente. Inclusive, no mês passado foi dito que iam lançar o site, Raildo, que esse mês o site ia estar com todos os documentos, transparecendo tudo para todos. Hoje nós estamos no dia 16 de agosto e até agora o site nada. Se você estiver precisando de ajuda, Sandoval, para poder divulgar documento, divulgar uma pasta no Google, do Google Drive, a gente ajuda, se você tiver com essa dificuldade. O que não dá para entender é por que está acontecendo isso, essa demora em prestar informações simples. E volto a destacar, embora a gente saiba, sem hipocrisia, que existe um grupo de pessoas com a reação causada por eles, né? Mas tem um grande grupo, e a maior parte, Sandoval e Gilmar, que não tem interesse nisso. Então, permita que as pessoas que não estão afim de problema participem do sindicato para fazer a coisa acontecer como poderia e deveria ser. Basicamente é esse o pedido que eu faço. Né? Muito bem, estamos aqui conversando com o Gustavo Rocha, ele que é síndico orgânico, síndico profissional, ou seja, tem um serviço prestado ao setor condominial desde 2012, né, Gustavo? Então, assim, mostra que há 11 anos conhece bem, né, por onde anda, conhece bem o setor condominial. E aqui quem vos fala é o engenheiro Raildo Queiroz, todos conhecem, que nada mais já passou dos 30 anos no setor condominial. Lembro muito bem que não existia nem shopping center aqui, e a gente está vendo que nessa proposta do sindicato, os shopping center também entram. Como é bom, né? Você vê o tamanho do mercado imobiliário, né, como um todo, né? O impacto que seria... o Secov em si, o projeto do Secov é um projeto excelente. Se a gente pegar o exemplo de lá de São Paulo, é uma coisa gigantesca. Então, é algo muito grande. Para cá, já começou meio... Imagine, Raíro, como é que você vai mobilizar tantos segmentos como foi a proposta, como foi a estratégia criada por Gilmar? Eu falo Gilmar tranquilamente porque foi Gilmar, né, Gilmar? O Gilmar que criou essa estratégia. Mas o presidente, de fato, é Sandoval. Mas o grande cabeça foi Gilmar. Ele é presidente de honra, o Gilmar. Gilmar é presidente de honra que comanda ainda, né? E ele já dizia também, desculpe, Gilmar, o Sandoval Júnior dizia aqui o seguinte, que esse sindicato já vem de lá de trás, que inclusive teve Juliano, né, Lopes, que foi o presidente. Foi. Então, foi naquela época, o projeto já vem de lá de trás. As palavras de Sandoval. A Sindicom, exatamente. Porque primeiro ele lançou uma associação, depois lançou o sindicato e associou a associação com o sindicato para que tudo ficasse na mão de um grupo só. Até nisso, né, Gilmar? Estratégia, né? Mas bem, tá aí. Vamos falar agora de nova modalidade aí que você entende muito bem. Você é um criador. Começando. Que é o chamado Associação Pró-Construção. Isso. Fala um pouquinho o que seria isso e convida as pessoas a entrar nesse projeto, que realmente é um projeto muito bom. Exato. É um projeto que vai dar uma visibilidade muito grande e financeiramente, então, melhor ainda. Fala um pouquinho sobre esse projeto aí, Associação Pró-Construção. Então, Raido, a Associação Pró-Construção, ela já existe, esse termo inclusive, Pró-Construção, porque é a associação, a união de pessoas em prol de algo em comum. No caso, pró-construção em prol de uma construção em comum. Então, nada mais é do que um grupo de pessoas, que geralmente são CPFs, são pessoas físicas, que se unem em detrimento de algo que vai servir para o coletivo. As associações pró-construção ou associação pró-moradia, cooperativa habitacional, basicamente é a mesma coisa. Não muda quase nada entre uma e outra. Mas basicamente é a ideia de um conjunto de pessoas se unir para construir o seu próprio empreendimento sem precisar esperar que uma construtora o faça. Porque o que acontece, pessoal, em relação ao mercado?
No mercado, existem as construtoras que dominam o mercado. No caso, a gente está em Aracaju, né? Mas a gente pode falar, de certa forma, pelo que a gente vê no estado de Sergipe. Então, todo segmento condominial, se a gente for olhar os condomínios, vamos botar que 95% é construído por construtoras, né? E aí o que aconteceu? Como as construtoras, elas têm o objetivo óbvio, que são proprietários, são pessoas comuns, que geralmente são engenheiros ou empreiteiros, que criam uma empresa para poder construir empreendimentos habitacionais. E, obviamente, que eles precisam ganhar dinheiro com isso. Então, eles fazem um cálculo do custo do empreendimento e colocam seu lucro em cima daquilo. Então, aquele condomínio, aquele apartamento que alguém compra, por exemplo, no valor de 150 mil, um popular, né, que na verdade não existe mais popular que 150 mil reais, mas ok. Então, um apartamento que custou 150 mil para aquela pessoa que está comprando, na planta, na verdade, para o dono da construtora, custou 60 mil reais, 70 mil reais. O restante é a margem de lucro que ele coloca e para poder pagar despesas provenientes da obra, porque precisa prestar contas em relação a depois da construção, né? Existe já... Tem um investimento de risco, né? Exatamente. Também. A lei também ela cobra, né? Então, quando você adquire um empreendimento imobiliário, a construtora precisa zelar por ele durante algum tempo. Então, existe já uma tabela normativa específica, que tem coisas que duram 5 anos, tem outras coisas que duram mais tempo. Tudo vai depender da vida útil daquela estrutura que foi criada, né? Que existe norma técnica para isso especificamente. Então, a ideia das associações, basicamente, é unificar pessoas com interesse comum e elas mesmas bancarem e se responsabilizarem por todo o processo operacional e construtivo de um empreendimento. No caso de condomínio. Então, exemplo, pessoal, vocês podem ver que tem algumas associações já está crescendo, aqui no estado de Sergipe está crescendo. Sim. Né? Eu conheço muitas edificações que foram feitas por associações. Foi realizado alguns ali nos Jardins mesmo. Isso, no Shopping Rio Mar, ali próximo, no Shopping Mar está acontecendo. Acho que Bates Coqueiros também tendo um, lá para Mosqueiro está tendo também. Então, assim, só que as pessoas precisam tomar cuidado, e aí eu vou destacar algo um pouco polêmico, né? Que o grupo de um grande construtor aqui, da maior construtora talvez, né? Do grupo da construtora Selen, né? De Luciano Barreto Júnior. Ele faz parte de uma associação de construtoras, né? Acho que é a OCP, uma coisa assim. Foi umas letrinhas. Umas letrinhas assim. Então, eles abriram uma ação no Ministério Público, o grupo deles, o grupo de construtoras, abriram uma ação civil pública contra algumas associações, porque para criticar a forma como algumas estavam agindo no mercado. E aí, ok, eu entendo que eles estão certos quando eles destacam que existem donos de construtoras pegando a legislação das associações para construir condomínios, aproveitando-se da legislação de associação, só que eles são construtoras e agindo como construtoras. E, de fato, eles têm razão, porque eles estão se aproveitando da lei que permite as associações construírem de forma mais barata, só que agindo como construtores. E aí não pode. De fato, eles têm razão. Tem sentido essa ação civil que eles agiram nessa perspectiva. Não se podem demonizar nenhum lado nem o outro. Não se pode demonizar as construtoras, destacando que todas elas vendem muito caro porque elas querem, não é bem por aí, porque a lei, Raído, para você colocar a lei das incorporações, poxa, é uma burocracia imensa. São muitas coisas que encarecem naturalmente. Nosso Brasil, né? Nosso Brasil. Então, é uma burocracia imensa que faz aumentar o preço de tudo. Só que, de fato, como eles precisam sobreviver, eles precisam gerar faturamento, precisam gerar lucro para as empresas. Então, naturalmente, as construtoras pagam tudo aquilo que é devido, tem que ficar com a sobra, com caixa, porque eles precisam prestar contas para os condomínios depois que são lançados durante algum tempo, alguns anos, e para isso precisa ter dinheiro. Então, naturalmente, manter as obras... equipe, né? Manter equipe, de manutenção. que não é brincadeira, achar profissional competente não é fácil. Né? Não é. E, então, as associações, desde que feitas da forma como a lei determina, e vamos passar para a questão de como é que determina a lei. Eu não posso, Raildo, chamar de associação algo que já está tudo pronto, algo que o corretor anuncia na internet. A associação não é feita para isso. A associação não é feita para poder as pessoas gerarem lucro para aquelas pessoas que estão construindo. A lei para as associações não fala sobre isso.
É rateio de despesa, né? É rateio de despesa como condomínio. Perfeito. Então, se você quer construir um condomínio, a gente, nessa associação que a gente criou, o terreno, a chácara, né, que a gente adquiriu, o grupo adquiriu, o terreno, 4 milhões e 160 mil reais, só o terreno. Para construir, vai ter uma estimativa de mais de 3 milhões, 4 milhões, não sabe. E por que a gente não sabe? Porque são os associados em assembleias que vão definir isso. Então, não é uma receita de bolo onde já está tudo pronto. Os associados que vão deliberar como é que vai ser o condomínio. A maioria aprovou que vão querer uma sauna. Não é o presidente da associação que vai determinar. Não é o presidente que vai determinar. Não existe isso. Então, tudo aquilo é mudado de acordo com a coletividade. Então, quando você vê pessoas anunciarem, grupo já, vendendo unidades habitacionais, outro detalhe, a associação não vende unidade, ele atrai pessoas para aderirem ao projeto coletivo. É diferente. Outro conceito, né? Outro conceito, completamente diferente. Então, as pessoas vêm e perguntam, Gustavo, que eu queria adquirir um lote. Olha, a associação não vende lote. A associação, ela permite com que a pessoa faça parte de um projeto coletivo. Onde é que vai ser meu lote? Onde é que vai ser meu apartamento? Não dá para saber. Quem vai decidir isso é a coletividade, no momento oportuno. Então, por exemplo... Vai ser basicamente através de sorteio, né? Através de sorteio, ou se a coletividade quiser, ela pode também colocar para aporte financeiro, ou seja, aquele que adiantar o aporte poder selecionar primeiro, mas quem define isso é a maioria. Quem vai aprovar. Que vai para uma assembleia, né? E o presidente tem a função de quê? Seguir aquilo que foi previamente aprovado. Deliberado, né? E que foi de acordo com a lei. Então, as associações, quando ela é bem estruturada, ela precisa ter um jurídico, preferencialmente um advogado ou advogada que já tenha passado por isso, que sabe como é que funciona o beabá das associações, né? Porque existe um rito que é específico para as associações, que tem que ser seguido. Se não for seguido, você corre sério risco de você sofrer uma punição, até pegar, como eu falei no começo, do grupo de Luciano Barreto, entrar com ação, porque aquela associação agiu de forma indevida. E trazendo de volta para a questão da ação civil pública, que o grupo de Luciano Barreto Júnior, representando, no caso, as construtoras, né? A Associação das Construtoras, eles entraram definindo o quê? Aqueles que entram em associações que não são associações efetivas, eles correm risco. E é verdade. Por quê, Raído? Aqueles que entram na associação, eles vão ser responsáveis, é o seu nome que está dentro. Então, se eu faço parte da associação, eu vou ratear todas as despesas da associação. Então, se porventura a associação criar algum problema específico, vamos supor que venha um louco, e a gente sabe o que acontece, vem aí e comece a destruir a natureza. E aí vem a multa da Secretaria do Meio Ambiente, que vem lá e multa, pode vir IBAMA também, ADEMA, enfim, e multa, a associação. Quem vai responder? Todos os associados. Vão ter que pagar por isso. Um vai ter que ser fiscal do outro. Um vai ter que ser fiscal. Por isso que é rateio. Todos têm que se unir para poder ajudar. E todos fiscalizam. Quando é com construtora, é a construtora que responde. Porém, Raildo, tem um outro detalhe que a gente conhece muito bem. Eu entendo o lado deles, né? Que querem levá-lo já para o lado. A gente tem que pensar dos dois lados. Olhar para um lado e olhar para o outro. O lado, quando você vai adquirir um empreendimento, vai adquirir uma unidade habitacional numa construtora, o valor, os problemas que gerarem, você não quer saber. Você só quer saber da sua unidade habitacional que você adquiriu. Então, se a construtora teve um processo, problema dela. É assim que quem adquire espera. Só que na prática não é bem por aí. Na prática, Raildo, a gente sabe que existem várias construtoras que vêm à falência, decretam falência e deixam problemas para os condomínios. E dane-se aqueles que adquiriram. Tem vários casos. Quem quiser, pessoal, pode procurar. Construtora, vem à falência e deixa problema para os compradores. Tem vários casos na internet, inclusive aqui no estado de Sergipe. Eu fui síndico de um condomínio que, lá em Nossa Senhora de Socorro, que uma construtora faliu. E aí, como é que fica? Passaram o problema depois para os condôminos tiveram que entrar em contato com a Caixa Econômica, que foi quem financiou, e a Caixa Econômica, Raildo, também tem pessoas, engenheiros, que fazem coisa errada. Raildo, eu vi nesse condomínio, inclusive, uma mureta de 1 metro rachada. 1 metro de mureta rachada. Como é que pode aprovar uma obra desse nível de má qualidade a ponto de uma mureta de 1 metro conseguir rachar? Pouco tempo depois de ser construída. Então, assim, as construtoras também têm esse argumento de dizer,
Cuidado com as associações, porque as associações podem gerar prejuízo para você, porque se algo acontecer é problema daqueles associados. Verdade, verdade. Mas também tem o outro lado. Não pensem, e as pessoas, quem conhece o mercado sabe disso, que você comprando um empreendimento de alto padrão, você vai se eximir de qualquer problema só porque foi na mão de construtora. Não é por aí. Porque várias construtoras também passam muitos problemas, inclusive o problema que a gente passa muito, que são os problemas relativos ao pós-obra, pós-entrega. Que a construtora termina o empreendimento e diz, se vira, o problema é seu. E aí a gente tem as críticas relacionadas ao Corpo de Bombeiros, que aprovam empreendimentos com problemas estruturais, que não deveria aprovar, depois faz a fiscalização e pede para o condomínio modificar várias coisas, gastando uma porra de dinheiro, enfim. Então as associações para a construção, elas são nada mais do que a união de pessoas para poder construir um empreendimento coletivo pagando a preço de custo. Então se o empreendimento ele custar 10 milhões de reais, todos vão ratear 10 milhões de reais. Todos. Só que, na média, frente ao valor de mercado, frente ao valor que as construtoras pagam, pessoal, se vocês podem pesquisar sobre isso, na média, entrega entre 40% e 50% a menos que uma construtora entrega às associações. Porque você retira a questão da lucratividade e retira a questão de certos custos que as construtoras são obrigadas a ter. Não porque elas querem, mas porque elas são obrigadas por lei a pagar. Então, basicamente quando você estrutura uma organização, como é o caso da nossa, né, a Associação Pro Construção Sergipe, que vai construir um empreendimento ali próximo do condomínio Morada do Rio. E a gente estima que nosso empreendimento vai custar, chegando perto, pessoal, de 1/3 do valor que seria o preço vendido por uma construtora. Quer dizer, você imagine poder um empreendimento custar cerca de 120 mil reais na mão daqueles cotistas, quando ele for lançado, já valer perto de 300 mil reais. Que seria o preço na mão da construtora. Então é isso. Maravilha! Você esteve conversando aqui com o Gustavo Rocha, ele que trouxe alguns pontos que ele entende das ações, as reações do setor condominial, referente a essa nova modalidade da CCT, mas também falou sobre a associação pró-construção, que é interessante, viu? Você conhecer melhor, é interessante você inteirar, já que você pretende comprar um imóvel, está na hora de você repensar e trabalhar de uma forma que é lucrativo, que você vai ter rateio de despesa e não pagar grandes lucros para as construtoras. Gustavo, aqui o podcast condominial, né, #2, né, tem a satisfação muito grande de tê-lo aqui nessa entrevista, esse bate-papo muito interessante, no modo condominial. Exato. E muitos possam se interessar, sim, por esse novo projeto, pró-construção. E aí gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas, no mesmo tempo, os seus contatos, que essas pessoas que vão assistir esse programa depois, certamente vai entrar, quer saber melhor desse projeto pró-construção. Não, já passo, pessoal, faço a seguinte recomendação sempre. Primeiro, Garrido, agradecer a oportunidade, para a gente estar discutindo sobre esse tema novamente. Então, essa questão do sindicato é algo bem atual, algo muito relevante para o mercado condominial como um todo, no estado de Sergipe inteiro. Então, pedir para que, novamente, reforçar, para que Sandoval, o presidente, seja lá quem for, que traga a coletividade para cá, que venha fazer parte aqui, junto da Web Metrópole, para poder a gente discutir diretamente e externalizar isso para todo o segmento condominial no estado, sobre as ações do sindicato, as ações presentes e as ações futuras. Em relação à parte específica das associações para a construção, eu recomendo a todos aqueles que sentem interesse e que acham que, não, olha, eu poderia realmente fazer parte de algo, eu gostaria de fazer parte de um projeto coletivo para poder votar como é que vai ser o condomínio, se vai ter portaria remota ou não, se vai ser portaria autônoma ou não, tradicional ou não, se vai ter sala no condomínio, se vai ter pia de acesso ao rio, enfim. Que vocês também pesquisem, porque existem algumas boas associações aqui no estado de Sergipe, iniciando de forma profissional, de forma ordeira, e, obviamente, aquelas que estiverem também, Raildo, agindo de forma ilegal, que vocês pesquisem também, vocês já devem conseguir acesso, creio, na internet junto ao processo do Ministério Público do Estado de Sergipe, que tem um processo discutindo isso, mas o objetivo é todo mundo, né, fazer parte de algo coletivo que seja em prol de todos. Existe o lado da administradora de condomínio que ganha com isso, existe os gestores de condomínio, os engenheiros de condomínio, construtores que ganham. O importante é a gente parar, às vezes, de picuinha, de ficar brigando umas categorias com os outros, uns com os outros, e tentar fazer algo mais coletivizado, porque assim todo mundo consegue crescer. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a você que vai assistir ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, aqui o podcast condominial.
Aí continuar, né, assistindo aí os programas da TV Metrópole Aracaju, que é a Casa do Síndico. Quer o resultado diferente? Faça diferente. O resultado só vai chegar diferente se você o fizer assim. Até o próximo podcast. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Ailton.